É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Sinal, né? Sinal. Olá, eu sou André Costa Livre. Não, eu sou André Costa e esse é o André Costa Livre. E hoje eu vou ter o prazer de conversar aqui com o meu amigo Ângelo Antoninho Boscari Júnior. Tu sempre escondeu o Antoninho do teu nome, né? Não escondo, é que na verdade eu só dou uma abreviada para ficar mais fácil de falar, né? Eu também sou André Luiz Costa, eu também oculto Mas sabe por que isso. eu escolhi o Antoninho? É o nome do teu pai? Não, pra tirar, porque o Boscari é sobrenome, tem que aparecer, e o Júnior é o que diferencia do meu pai, então... Porque o Antoninho não é um preconceito com o Antoninho. Não, eu também não tenho preconceito com o Luiz, que é meu pai, né? Eu até pensei em ter um nome artístico um dia e colocar Toninho ou Tony, sei lá. Toninho Boscari eu acho que ficaria legal, cara. Olha aí. Mas enfim, vulgo Mestre Jesus, ex-integrante do programa de humor Colonews, vocalista de rock and roll, vereador pelo PDT, e uma vez por ano também ele é crucificado na frente da igreja, né, na Sexta Santa. Exatamente. E sempre retorna 2 dias depois, sem querer fazer spoiler também, né? É. No mesmo local. No mesmo local. Mas, tudo bem. Daí as pessoas querem ir lá pra conferir, ver como é que é a história, né? Um pouquinho de spoiler, às vezes, realça a curiosidade, né? Mestre, nesse ano que você completa 33 anos, a exemplo de Jesus, você pretende se aposentar também? André Costa Livre é um oferecimento de Posto do Hélio, há mais de 60 anos oferecendo combustível e serviços de qualidade. Eu gostaria de estar aposentado já, porque trabalhar não é muito legal, né? Mas... Então, mas eu digo se aposentar da encenação, da encenação de de Cristo, de Jesus? Isso. Eu ia entrar agora nessa questão. Como não teve esse ano aqui, por causa da pandemia, nem o ano passado, que eu tô de férias, né? Como aposentadoria, né? Não contribuiu 2 anos, vou ter que ir mais 2 anos pra frente. Mas eu tô com um pouco de receio do ano que vem, que daí eu vou ter 33 na época da Páscoa, de morrer de verdade. Aí... Não sei, né? Cara, então isso só reforça a ideia de que a pandemia é do capeta, né? Porque você vai aposentar até o nosso Jesus aqui de Flores da Cunha, Olha cara. aí. Complicado, né? Ô, mestre, por questões estéticas, assim, por exemplo, eventualmente tu é crucificado sem camisa. A igreja, ela fez uma imagem de Jesus, assim, marombado, um Jesus bonitão, assim. Tu se preocupa em ter o abdômen trincado, assim, pra estar lá sendo crucificado com o abdômen trincadão, assim? Se você olhar, ou se tu olhares... a linha do tempo das encenações das minhas fotos, tu vai ver que eu tive uma evolução de peso. Uma evolução de peso, Né? assim. Da primeira pra cá foram 20 quilos, então eu acho que eu não tenho muito essa preocupação aí. Não, tá certo, né? Eu acho que então tu tá se aproximando da imagem real do que era Jesus Cristo, Talvez né? seja, porque na primeira eu era mais firmezinho, assim, né? Tinha até um pouco do corpo definido, né? Agora eu tornei um tiozão, né? E Jesus não tomava whey e não marombava, Não, né? e eu tomo muita cerveja, então acho Tomo que... bastante cerveja. Ah, tu quer uma cerveja? Nem te ofereci? Não, agora não, tá legal. Tá. Eu tenho vários produtos que estão vencendo aqui em casa, cara. Eu parei pra pensar hoje. Tem um monte de produto que tá vencendo. Eu fui olhar pra ter coisas pra te oferecer, né? E eliminei metade porque estavam vencidos. Daí eu pensei, Coca-Cola eu tenho aqui em casa, mas eu não bebo. Cerveja também eu tenho, eu não tô bebendo e eu tenho aqui. As cervejas só tem uma que tá na validade, aliás, que venceu ontem. Mas dá pra encarar. Não tem a tolerância, eu acho. Isso, tem a tolerância aí, de um dia dá pra tomar, né? Sim. Cara, eu tenho muita coisa vencida que é coisas pra se vier visita eu poder ofertar, né? Isso. E como a minha vida social, assim, não é tão, vamos dizer assim, agitada, cara, eu parei pra pensar que, caramba, Que tem cara. coisas vencidas desde 2005. Eu pensei que talvez esse programa aqui seja só uma desculpa pra encontrar os amigos, né, e conversar, Olha quem aí. sabe? Mas foi uma boa oportunidade, né? Belo apartamento, nunca tinha vindo aqui. Sim, belíssimo, belo lustre, né? Isso, olha ali, ó. No áudio a gente pode também mexer com o imaginário das pessoas, Sim, né? tem rebaixo em gesso. As luminárias também. O mestre sabe que o máximo que eu cheguei perto de ser Jesus numa encenação, obviamente, foi uma vez na catequese, né, cara? Eu encenei Abraão. Não é Jesus, mas é Abraão ali, né? É por ali, né? Abraão é responsa. Então lá a gente fez um teatrinho assim que... Tá, sabe aquela ideia do o Abraão recebe uma mensagem de voz assim... Suba até o monte e mate seu filho, que vai ser uma prova do teu amor por Deus, né? Sim. Até se vocês escutarem isso, vocês que estão em casa, se vocês escutarem um dia isso, imagine que hipoteticamente possa ser o capeta que esteja falando, né? Sim. Mas enfim,
Tá, o Abraão subiu lá no monte, eu lá no palco, assim, com minha faca, e fui matar o meu filho Isaac, que era Joel Tonello. Olha aí. O Joel Tonello era o meu filho Isaac. Daí, na hora que eu vou matar... Sabe que o Joel Tonello uma vez se candidatou pra ser Jesus? Eu vi falar isso, né? Santa, Tipo, tu foi escolhido no casting, fizeram, assim, um teste de casting, e tu foi escolhido no lugar do Tonello. Não sei, eu sei que ele se colocou à disposição, que ele se ofereceu, se inscreveu lá como ator, e me encontraram e me chamaram. Não sei porquê, né? Mas... Eu acompanhei um pouco a história. Não sei se foi na mesma vez também. Foi a mesma vez, eu acompanhei a história. Olha aí. E eu acompanhei ele comentando, não, vai ser o mestre lá, que falaram que eu uso o aparelho, então... Não vai dar, né? Não vai dar. Ele pensou até em tirar o aparelho, cara, na época. Olha aí, isso sim é amor a Deus, né, cara? É amor a Jesus, podemos dizer que é isso aí. Ou a arte, né? É a arte, continua exatamente. Então com a história de Abraão. Não, mas enfim, a história de Abraão, né? Tá, subi lá no monte lá pra matar o meu filho Isaac, no caso o Joel Tonello. Eu tava com a faca na mão, daí Deus falou assim, não, aguenta aí, Abraão. Era só uma pegadinha do malandro, né? Um teste pra ver se tu me amava mesmo. Pega ali a ovelha, Flávio Marcante, e mata aí a ovelha. Beleza, puxei o Flávio Marcante, eu não tinha força pra empurrar, daí a ovelha teve que ajudar a subir na mesa. E dele facada na ovelha, né? Uma facada simulada, obviamente. Certo. Beleza. Embora você quisesse externar todo o ódio que tinha dentro quisesse esfaquear o Flávio Marcante. Claro, quem não quer? Não. Capaz, o Flávio Marcante é um cara muito gente boa. Qualquer último cara que eu pensaria em esfaquear. Na verdade, eu acho até que tu poderia nesse momento aí fazer jus a essa tua cara de serial killer e sair matando todos. Mata a ovelha, tá, dali a pouco sai na plateia. Ah! Ia ser demais. Tá, e não tinha papel pra todo mundo, né, mestre? Tá, certo. Ali quem que tem é Deus, que não era uma voz. Eu, Abraão, o principal. A ovelha ali, né? Só que eles botamos outros elementos no cenário, como o burro, Diego Cozinho. Daí o burro, Diego Cozinho, o que ele fazia? Ficava num canto de 4, assim, e olhando pra cá e pra lá. Beleza, final do teatro, assim. Chega o padre e fala pro Diego Cozinho, gostei muito do teu papel. O padre viu um talento ali no Diego Cozinho de 4 ali como figurante, né, cara? E eu não recebi nenhum elogio. Na verdade, o padre, que ele quis fazer uma média, né? E a propósito, então, aproveitando o ensejo, um abraço para todo o elenco aí, né? André Costa aqui falando sobre a sua vida artística e sobre todo o elenco que participou desse momento. Ô mestre, o Pôncio Pilatos, ele lavou as mãos e ele acabou meio que lascando com Jesus. Tu acha que se ele tivesse um partido, ele seria do Centrão? Normalmente o Centrão vai aonde tem mais interesse, né? Então, acredito que ele... Não sei dizer, porque se ele lavou as mãos, cara, ele não tinha muito... Eu tenho informações privilegiadas da Judéia, tá? Certo. Então... disseram que foi o tal do Caifás que chegou lá, né, e falou pro Pôncio Pilatos. O Pôncio Pilatos ele mandava lá na quebrada, mas ele falou assim, ó, o negócio é o seguinte, nós os romanos a gente controla aqui a quebrada, então tem um cara aí com umas ideias meio erradas, umas ideias de amor aí, não tô curtindo, e tu vai matar ele, tá ligado? E o Pôncio Pilatos não falou, pode crer, vamos lá, vamos matar Jesus, né? O Pôncio Pilatos falou, porra, mas o cara é meio que inocente ali, né, meu? Falou, não, então é o seguinte, tu vai ser destituído, vai cair da mamata aí e pode rolar tua cabeça. No sentido literário. Então ele era do Centrão. Mas daí o que ele falou, né? Ele falou, bom, não vejo nenhum pecado nesse homem, mas vou aqui lavar minhas mãos. Pegou lá, lavou as mãos dele lá e falou assim, e a culpa não é minha. Botou pra galera decidir, né? Ele botou pra galera decidir, cara. Só que foi bem tendencioso, né? Ele já tava ali, né, no negócio, e aí... Tinha o pessoal lá atrás pra estimular, tipo... Sim, é aqueles caras que começam a bater palma, né? Nos comícios, o pessoal que... É isso. O pessoal do Partido Jovem lá atrás que começa lá a bater atrás. palma. Tem uma frase a respeito disso, né, mestre? Tem uma frase que eu retirei de um livro do Dante Alighieri que fala assim, no inferno, os lugares mais quentes são reservados àqueles que escolheram a neutralidade em tempos de crise. Então, eu lembrei do Pôncio Pilatos com essa frase aqui. Isso me lembrou de outro caso, né? Tu lembra do impeachment da Dilma? Sim. Tá, lá no impeachment da Dilma era muito tranquilo. Tu achava que ela cometeu um crime e merecia impeachment, tu falava sim, não lembro qual que era o sim ou não, né? Tu falava sim, merece impeachment. Se tu achava que ela era inocente, tu votava que não, né? Eu votava pelo impeachment, daí era só sim. Isso, votava pelo impeachment era sim, né? Ou tu votava não, que era que tu achava que ela era inocente. É muito simples. Só que aí que é como que eles chamam de dilema, escolher um dos dois caminhos. É bifurca. Tu tá chegando ali
na subida do morro ali, tu tem que ir pro lado da direita ou pro lado da esquerda. Senão tu vai dar na casa do Massone ali, né? No motosserra, Sim. né? Tu vai dar no meio. Tá, daí Passo chegou... ali todo dia. Tu passa ali todo dia. Tu Isso. nunca dá no meio, né? Ah, e por incrível que pareça, eu sempre pego a esquerda. Olha ali. É, Já tá revelando o seu lado, a sua posição política, né? eu sou, na minha formação partidária, minha formação não, mas a minha é de centro-esquerda, né? Ali eu O pego PDT ele é de centro-esquerda. centro-esquerda, Isso. né? O PDT ele é de centro-esquerda. Tá, mas aí tinha esse deputado aí, ele chegou no momento de votar, ele falou o seguinte: nem para um lado e nem para o outro, eu me abstenho. O cara mandou essa, eu me abstenho. Aí eu lembrei de Pôncio Pilatos, foi o cara que ele lavou as mãos, porque é que o partido ele tinha ameaçado expulsar quem votasse pelo sim, né? Pelo impeachment, né? Porque era um partido de esquerda e tal. Sim. E Eu acho que ele não achava legal votar pelo não. ele não achava legal votar pelo... Eu acho que ele queria votar pelo sim, só que o partido ia expulsar. E se ele votasse pelo não, a galera a opinião pública ia cair matando em cima dele, sabe, né? Então ele quis dar eu me abstenho, né? Ele quis dar uma de Pôncio Pilatos. Isso. Ele se abstendo contava um voto a menos pelo impeachment que acabava ajudando a Dilma. Então, tipo, não existe, às vezes, o caminho do meio. Tudo tem uma consequência. Pôncio Pilatos, mesma coisa, né? Jesus acabou morrendo e foi o que a gente vê todos os anos com o senhor lá interpretando Jesus, né, cara? Justamente. Mestre, então, no caso você como Jesus, assim, como que tu foi parar na política? Como que tu foi por este belo caminho? Minha história com a política é antes de ser Jesus ainda. Ser Jesus em 2008 e me filiei ao PDT em 2007. Mas a política é um dos muitos caminhos que eu segui por achar que tem uma vocação, por achar também que por ter uma influência até familiar. E fui indo não na onda, eu tenho ideais, eu tenho vontade de estar em evidência também, não deixa de ser. E o que é a tua grande referência na política? Tipo, é Ciro Gomes, é o Brizola, é Wilson Romiti? Quem que é a tua referência? Quem que te puxou, quem que te pilhou, assim? Que me pilhou. Não, pode falar quem que te pilhou aqui regionalmente e qual que é a tua influência a nível global, assim. Na verdade, eu não fui influenciado muito por ninguém localmente, assim. Acompanhei muitas falas e um pouco da história do Brizola, né? Porque, enfim, ele faleceu, eu era ainda criança, mas a gente já tinha a ideia daquele cara era um estadista, pulso firme e tal. Eu gostava muito das falas dele e a família também gostava, né? O meu pai foi político, então eu já tinha um espelho dentro de casa. Também não acompanhei a época que meu pai era ativo na política, mas acompanhei um pouco da história dele. E contemporaneamente, na época, eu olhava, tinha algumas lideranças jovens que estavam próximos de mim ali, e as ideias eram parecidas, e a gente foi entrando na roda, que era a juventude do PDT na época. Não foi uma pessoa que me influenciou. Sim, foi a galera. Mas foi a galera ali. Posso citar que o Olibone, que influenciou o Heleno, foi um cara que eu... Foi prefeito há 8 anos aqui em Flores, só que pra situar. eu olhei isso, que eu comecei a olhar a história, né, dessa visão social de um cara mais local, né, contemporâneo a mim. E meu pai como político e o Leonel Brizola, né? Esses caras aí foram os que me levaram pro lado da política e cito Brizola e Olibone pro lado do PDT, né? Junto com a juventude do PDT. Sim. Daí tinha uma galera que eram meus amigos ali que mestre, não vou citar todos para não esquecer de ninguém, né? Sim. Mestre, na tua segunda eleição tu acabou se elegendo. O dia da eleição foi muito estranho, até por causa desse atraso, porque assim, a euforia passou. Eu fiquei preocupado em ver vai dar? Não vai dar? Porque, tipo, eu fiquei fora dos 9 mais votados, né? Eu subi... Por questões de legenda, né? Fui por questões de partidárias, da legenda partidária. Fui o 14º mais votado, só que eu fui o mais votado do meu partido. Então, e como o meu partido fez votos suficientes para uma cadeira, né? Que muita gente não entende isso, né? Uhum. Mas o partido tem que alcançar um quociente eleitoral que é feito a partir dos votos válidos divididos pelo número de cadeiras. Alcançando esse quociente, o mais votado é o que entra. E eu fui o mais votado, assim, com bastante folga dentro do PDT, né? Fiquei mais de 100 votos à frente do segundo colocado. Para uma cidade do tamanho de Flores é bastante voto. E não caiu muito a ficha, eu fiquei ali naquela angústia, né? Sem saber se ia ou não ia. Daí eu fui lá no cartório eleitoral, lá eles me confirmaram. Não, tu entrou.
Aí eu comemorei, mas já tinha passado aquela euforia. Os eleitos já tinham feito festa. Eu fui, acho que, o último a começar a comemorar, porque eu não estava acreditando muito, entendeu? Mas, assim, pelo trabalho que eu fiz nessa eleição, eu sabia que eu tinha plenas condições de chegar. Sim. Porque a eleição é uma caixa de surpresas. E a população, muitas vezes, ela é não só ingrata, mas também ela te ilude. Ela fala uma coisa e faz outra. Então, uma frase que um empresário me disse num outro momento, que entrar na política é uma ótima maneira de tu se decepcionar. Porque tu entra com uma expectativa e às vezes ela não é alcançada. E como que foi isso, tá? Agora, pô, tu era o cara que assistia as sessões da Câmara, que tu Sim, trabalhava lá de assessor lá, né, no partido, tu ficava no meio que no bastidor, assim, né? certo. Agora tu se elegeu, cara. Tá, vamos supor que tu era pedra, agora tu é vidraça, né? Tu tá no outro Sim. lado lá. Por vezes, talvez, eventualmente, tu cobrava dos políticos, assim, né? Agora tu tá lá dentro, né, Agora eu cara? sou cobrado. Isso, tu é cobrado. E ainda mais agora na pandemia, sabe? Eu te pergunto assim, o vereador ele consegue dar uma resposta, ele consegue valer a pena assim o investimento do contribuinte e o voto do eleitor? O vereador é uma peça necessária porque é ele que fiscaliza, né, o poder executivo. E em contrapartida, se o vereador lançar qualquer projeto ou qualquer coisa que o vereador vote, né, que parta do legislativo, o prefeito pode barrar, um fiscaliza o outro. É para, em outras palavras, para não trabalhar livre para tu não ter essa liberdade, né, de fazer o que tu quer. Tem alguém olhando para ver se tu tá fazendo a coisa errada, né? Primeiro. Segundo, a gente é a ponte que liga a população ao poder público, seja ele o executivo ou o legislativo, porque os vereadores são os caras que mais a população tem acesso, né? Mas o lance é o seguinte, a gente é muito limitado, isso eu sempre disse. O vereador pode fazer as coisas na medida do possível, levantar as discussões, buscar apoios e daí então tentar fazer acontecer a coisa. Porque através de projeto muita coisa é efetivada lá na comunidade, lá concretizada, né? Porque a gente não pode criar atribuição, a gente não pode criar despesa. E o que que tu faz sem atribuição e despesa? Quase nada. Muita coisa. Só tipo, eu levantei uma campanha e as pessoas vão atentar para aquilo e vai transformar um pouquinho, mas bem pouco a comunidade. Sim, Através de uma campanha de separação de lixo, de 1.000 pessoas, talvez uma vai ser atingida, tá entendendo? sim. Então, em outras palavras, exemplificando, o vereador tem um poder bem limitado. Uma das tuas bandeiras foi a cultura, assim, foi Sim, também o esporte, né? No caso, tu é ligado à cultura que tu é vocalista de uma banda de rock, né? Não sei se tu continua com a banda ou a se tu já gente parou. tá parado, mas estamos retomando com a banda para gravar algumas músicas que Sim. ficaram, né? Vocês gravaram uma música que eu compus, que doido, né, Justamente. cara? Na verdade, eu gravei parte da banda, né? Era Sim. eu e o Rica. Depois a gente formou a banda e adotou a música, né? Com a tua Sim. autorização na época, né? Foi feito lá no Lá Estúdio no Sona, né? estúdio Sona. E eu tô botando a parte do pianinho como abertura daqui do Olha ali, ó. podcast. Que bacana. Essa Legal, música né? aí eu que gravei, tá? O piano foi o Rica que fez. Só pra contextualizar. Mas eu tenho uma pergunta polêmica até, tu como vocalista de rock and roll. Né? Se É. não quiser responder, não precisa responder, tu sabe que tu tem essa liberdade, tá? Tu preferia no vocal Tiaguinho ou Krigor pro Exalta Samba? Prefiro não responder. Não conheço. Quer fugir da polêmica, né? Tudo bem. Tu ficou em cima do muro, ó. O cara ficou em cima do muro. Tu não quer se Eu comprometer não com os conheço fãs eles, do cara. Tiaguinho e do Krigor, né? Não Ah, conheço, tudo não bem. conheço. Vamos pra próxima, então. Tá. Ô galera, eu sei que tem milhares de pessoas, fãs aí do Grigor e do Tiaguinho, que estão ouvindo agora, né? Eu não tô me abstendo, tá? Outra bandeira tua foi do esporte, né? Tu foi Certo. campeão de luta de braço, é isso? Certo. Procede? Procede. Mas foi campeão o quê? Estadual, brasileiro? Estadual Sul Brasileiro. Estadual e sul brasileiro. Terceiro lugar no Brasileiro, segundo lugar no Brasileiro Braço Esquerdo. Ano 2005. Pô, tem a categoria de braço esquerdo. Direito e esquerdo. Caraca, Senão meu. os canhotos vão se sentir sempre prejudicados. Se eu apostar contigo com o braço direito, tu não vai estar no teu E máximo. eu fui, em um desses campeonatos eu fui melhor no braço esquerdo do que direito, e eu sou destro. Sim. E eu fui melhor no esquerdo. Dizem que tu tem a mesma força nos dois braços, só que muda é que tu tem mais, como é que eu vou dizer, habilidade, né? Controle, Hum, mas a força é para ser a mesma. caramba, um campeão de luta de braço, cara.
Ô, mestre, a gente falou aqui sobre teu lado de esportista, tu também fazia parte do Colonews, né? Que era um programa de Certo. humor, né, cara? Eu tava parando pra pensar outro dia, eu fazia parte, inclusive, né? A gente se reuniu em 4 pessoas, assim, cara, muito boas, assim, que tinha uma sinergia. Certo. Eu penso que não poderia ser outras 4 pessoas, sabe assim, né? Foi bacana, né? Cada um na sua que tinha uma habilidade, assim. Tu fazia uns personagens, assim, eu queria saber como que foi participar disso, se curtia, sabe? Qual que era a ideia? Na verdade, a minha vida, em tudo isso aí, porque eu faço um monte de coisa, né? Como tu bem disse. Por que que eu faço um monte de coisa? Eu acho que tem uma explicação muito que tem que vir lá do início, né? Básica e simples, que é eu quero aparecer, né? Tu quer aparecer? Aquele cara que, tipo, tem a necessidade de aparecer, de chamar a atenção. Mas tu é bem sucedido em todas Sim, as... mas o que eu quero dizer, assim, não é só, eu quero aparecer porque eu sou Por vaidade. o cara que se acha, vaidade, justamente. Que justamente eu tenho as habilidades, né? Eu vi que eu tinha graça, por exemplo, na escola. Tudo começa na escola, né? Filme do Astro. Antes ainda, lá na pré-escola, vamos dizer assim, né? Eu fui criado por mãe solteira, a gente separou muito cedo da minha mãe, não nos abandonou, mas não era aquela coisa. Isso criou uma série de traumas em mim, agora eu vou entrar na parte triste. Eu boto uma trilha triste, se tu puder chorar da audiência, tá, pessoal? Antes de contar o resto da história, mestre, para. Agora ele vai contar uma história muito triste, tá, pessoal? Eu vou aproveitar esse momento para falar que Minha infância pobre. que quem quiser contribuir com o programa aqui, mandar um pix, andrec751@gmail.com. E sempre lembrando que nós contamos com o patrocínio de Posto do Hélio, há mais de 60 anos oferecendo combustível e serviços de qualidade. Pix para mestre, também, não, brincadeira. Continuando a história triste. Não é que era triste, mas enfim, eu tive uma série de traumas, assim, o que me deixou um pouco introspectivo, né? Um cara calado. E também eu acho que é uma característica minha naquela época ser muito tímido e quieto, sabe? Quando eu ia para casa do meu pai, eu pouco conversava com ele. Claro, meu pai era um cara meio brutão, meio da colônia, assim, né? E eu era quieto, introspectivo, mas tinha momentos que eu me revelava, falava mais que todo mundo. E era na hora da graça, tu entendeu? Parte triste aí desconsiderem, né? Foi só para contextualizar. Não, é a parte que tu crescia, assim, né? E aí o que aconteceu? Eu era tímido em muitas coisas. Se eu tivesse que apresentar um trabalho na frente da turma, eu travava. Mas se eu começasse a fazer piada, eu dominava a situação. E foi, daí eu comecei a ser o cara mais engraçadão da turma, daí um bagunceiro. Aí, mas não que isso fosse um mal, porque as professoras até hoje lembram de mim que eu era um cara alegre, divertido, que eu atrapalhava a aula, sim, mas que sem maldade. Não era o cara que quebrava as classes, que chamava de filha da puta, pode falar palavrão aqui? Obviamente. Xingava a professora, enfim, que falava palavrão. Eu era o cara que, no máximo, iniciava uma guerrinha de papel ou ficava sempre... E eu tinha os time, né? Eu não era aquele cara, porque eu já tive colega chato que não deixava a prof falar nada, né? Professora ou os colegas. Tava sempre interrompendo com bobagem. Eu não, eu esperava para fazer a piada na hora certa. No timing. Pra quê? Porque eu precisava que os outros rissem. Eu não queria só incomodar. Então, tipo, eu comecei a ser um cara maneiro, né? E quando eu vim para morar em Flores, sofri preconceito, porque eu não sou natural de Flores, não sei se tu ia pedir isso, né, também, aqui. Eu não ia pedir, mas é que é irrelevante, cara. É irrelevante. Não, eu digo Porque assim, não vai mudar. Mas nem é de Flores, estou entrevistando por quê? É que tu é um colono, né, cara, né? Sim, Tu é um dos nossos, eu né? sou da colônia, meu pai é da Serra Gaúcha, foi morar no Paraná, eu nasci lá e voltei para cá. Cheguei aqui, me adaptei muito fácil e eu parlo um pouquinho de italiano, mas não muito, né? Porque lá em casa ninguém me estimulou, né? Falando em cultura agora, que a gente está tentando retomar isso também. Mas, né, voltando, vim pra cá e sofri um pouco de preconceito porque eu tinha um sotaque diferente, porque eu era um guri diferente, sei lá. E já tinha a turminha fechada, né, na escola que eu fui estudar. A primeira semana todo mundo queria brigar comigo. Só que daí eu fui criado meio que nas quebradas, né? Eu não baixava a cabeça pra ninguém, mas nunca briguei com ninguém também. Sim, tu era um pé vermelho do Paraná ali, né? Com faca na bota, Isso os aí, paranaenses. pelo aí. duro, como eles falavam, né? Na primeira semana todo mundo queria me bater, mas ninguém teve coragem de me bater. Na segunda semana todo mundo queria ser meu amigo. Foi muito rápido, assim. Conquistou, virou o jogo, né? Virei o jogo e sempre fazendo minhas piadinhas e daí tal. E aí por isso que eu percebi que eu era um cara engraçado. E as professoras, até fui expulso de uma escola, mas não foi por baderna. Foi tipo
porque eu tive que levar uma advertência um dia, eu já estava pendurado, sabe? Mas daí a professora disse, olha, eu não tenho como não fazer. Mas foi bom para o meu crescimento, né? Fiquei 6 meses em outra escola, daí cheguei lá na outra escola, já estava com o conteúdo adiantado. Aí consegui fazer umas bagunças lá também, bem tranquilo. Me tornei o líder da turma de novo. O líder do PCC, né? Da baderna organizada, né? As piadas no tempo certo, a galera rindo e conquistei mais amigos nessa outra escola. Sim. Então esse negócio do humor partiu desde sempre, porque Sim. era um mecanismo de defesa meu. Sim. E hoje eu não sou mais tão introspectivo. Isso também ajudou na minha convivência com as pessoas, de conversar, de chegar a me impor e falar e tal. Então o humor pra mim, Mas eu acho que o que tu tem as de... piadas sempre foram positivas, porque eu me tornei popular por isso, me tornei querido por isso e me ajudou também como Sim. a ser um cara mais aberto a diálogos e menos tímido, né? Eu Eu acho... me tornei até político por causa disso. Então, Eu acho que a linha comum de todos os meios que tu transita aí, sabe, né? Tipo, como músico, como político, como humorista, vamos dizer assim, eu acho que nem é a necessidade de tu falou que tu quer aparecer, assim, e tal, né? Eu acho que é ter o carisma, sabe, ali que ele anda junto muito não, nisso, né? De tu se dar bem nisso, né? Quando tu fala o negócio de aparecer, Sim. não é, como tu disse mesmo, vaidade. Porque eu acredito que vai ser legal em algum momento. Eu vou transformar aquele ambiente, eu vou ser bem visto e vou ser tido como um cara carismático. E aí é o que funcionou, e daí a gente vai fazendo, né? Oi, tem que ter gente diferente, né, mestre? Eu digo assim, né? Tu pega ali, tu abre a minha geladeira e tem uma caixa de ovos aí, né? É um igual do outro, assim, cara. E, tipo, as pessoas, elas, sei lá, elas ficam um pouco engessadas. Até eu de fazer esse podcast, pra ser bem sincero, eu tava com o pé atrás, sabe, né? Assim, no sentido de, cara, eu vou me expor, assim, sabe? Sim. E eu tô no momento de trilhar uma carreira profissional, de estudar, assim. E eu falei, cara, claro que eu já fiz um monte de coisa assim, mas eu penso no sentido de assim, não vamos ter medo de se expor também, né, cara? Vamos fazer a diferença, nem que seja pra fazer uma besteira aí, né? Claro, vamos ser os melhores e ser os piores, né? Exatamente. Se tudo der errado. Ô, mestre, eu vou te contar uma rápida história, depois eu queria que tu falasse um pouco sobre algo semelhante. Uma historinha assim que eu lembrei de Jesus, lembrei de ti. Eu fui ouvindo no YouTube coisas sobre Jesus para poder conversar contigo. Aí que veio o Caifás e tudo mais, né? Mas eu lembro que eu reprovei na quinta série em 95. Daí, naquele tempo, eu fiquei meio com raiva de Jesus, porque era uma coisa importantíssima eu passar de ano, e eu reprovei. No caso, eu botei a culpa em Jesus. Não foi nem no Mario Bros, nem que eu era um vadio, assim, eu botei a culpa em Jesus. E Certo. falei algumas merdas pra Jesus, né, no meu pensamento de garotinho juvenil, né, criado a leite com pera, que nem diz o Huawei. E daí chegou o momento que pesou a consciência, eu falei, cara, porra, já passou ali, né, tipo, eu falei, por que eu peguei pesado com Jesus? Fiquei bem arrependido, falei, eu te peço muito perdão, assim, e se tu me perdoa de verdade, eu peço que tu me dê um sinal. Fui lá na área de serviço, tinha um quadro de Jesus, cara, que não tava lá. A minha tia tinha dado pra minha mãe, e minha mãe colocou lá, cara. Olha aí, é um sinal. É um sinal, né? Mas em resumo, uma das lições mais legais que Jesus deixou pra gente foi o perdão. E eu queria saber se, por acaso, tem alguma pessoa ou algum gesto que tu fez que tu gostaria de pedir perdão e querer aproveitar a audiência desse programa aqui, que deve ter, sei lá, 15 milhões de acessos. Cara, eu fiz uma coisa que isso aí me deixa triste, velho. Eu não queria falar sobre, mas Esse é o momento. quando eu era criança, eu maltratei um colega. Tipo, um coleguinha, e eu gostaria, assim, se pudesse, espero que ele esteja ouvindo, tomara, que isso aqui seja a oportunidade, o sinal de Deus que eu vá conseguir chegar a esse colega, porque era lá na minha cidade, lá no Paraná. E não é nem na minha cidade, a cidade que eu morei, né, no meio tempo entre sair da minha cidade e vir pra cá. Porque a gente foi cada vez ficando mais longe do meu pai, sabe? Por causa da minha mãe, né? Enfim. Mas não por causa disso. A gente veio pra cá pela qualidade de vida e porque meus avós maternos já estavam morando aqui. Mas eu tinha um colega lá que um dia eu tinha uma moeda de R$1 e eu fui na cantina da escola e comprei uns doces. E o guri me pediu um doce. E eu falei pra ele, bah, cara, vai lá e pega lá, já tá pago. E não tava pago. Ele foi lá pedir o doce e não tinha, tu entendeu?
Cara, eu me sinto o pior lixo do mundo por causa que eu fiz isso e eu não sei como achar esse cara pra pedir perdão pra ele, tu entendeu? Isso é uma história real, não tô zoando. Mas o Facebook, mestre? Cara, eu não lembro o nome dele, velho. Eu não Lembro, não. sei. A gente tinha 6 anos. Mas tem coisa que fica marcada, né? Que Cara, às vezes é isso aí boba. se não me engano, o mesmo cara, eu fiz uma outra maldade com ele depois de um tempo. Eu me arrependi daquilo e fiz outra maldade de novo. Eu era, sei lá, tinha um. Mas como eu disse antes, eu não fazia bagunça pra maltratar ninguém. E com aquele guri eu fiz 2 coisas, cara, que tipo, eu me arrependo até hoje. E hoje eu faço muita caridade, né? Não gosto de falar disso. Muita não, faço um pouco. E não sei se não é algo que tá no meu inconsciente as merdas que eu fiz no passado. Sim, peso na consciência. Daí eu me lembro que a moça da cantina deu um doce pra ele, né? E ele acabou ficando com o doce, mas eu fui um baita filha da puta naquele momento, um baita palhaço, idiota, Mas tu vê só, egoísta. ó como que tem o yin e yang, né? Na natureza que tem o bom e o mal, o alto e o baixo, assim, né? Ó, tu fez uma cagada com o guri, né? E a mulher da cantina fez uma bondade. Tu viu que é foda? Não, Que, mas tipo, cara, como que tem o equilíbrio, né? hoje eu sou o cara que faz as bondades. Tipo, Sim, eu não sim. consigo olhar pra trás e falar eu fui um filho da puta com alguém, que merda. Sim, não, mas... E, cara, isso aí, toda vez que eu lembro, e às vezes eu esqueço e passo um ano sem pensar, mas eu sempre me lembro dessa história. De período em período, recentemente já tinha lembrado, agora tu me fez lembrar de novo, mas que eu fiz isso aí com o guri e uma vez acho que eu fiz ele pisar num formigueiro também. Eu acho que a gente vai parar por aqui, senão vai chegar a polícia a encostar a viatura. Foi as 2 coisas que eu fiz com esse carinha aí. E quero deixar registrado aqui que eu era criança, mas que eu me sinto o pior lixo do mundo por ter feito isso. Naquela época, mesmo sendo criança, hoje eu sou adulto, mas eu me culpei na época, tempo depois, ainda criança, sim, eu percebi que eu tinha feito coisa errada e não tive a oportunidade de me desculpar. E hoje, como adulto, eu vejo que realmente eu fui um idiota com criança, lá, com o amiguinho, né? E não tenho como me desculpar dele, cara. Não me lembro o nome dele, velho. Senão eu ia lá, sim, cara, eu sairia daqui amanhã, não sei, mas talvez depois de amanhã pra ir lá pedir desculpa pra ele se eu soubesse quem é. Ô, mestre, tu vê como que... 800 quilômetros eu andaria, não a pé, né, mas iria. Ô, mestre, vê como que aqui no @André Costa Livre as coisas são surpreendentes, né? Fui falar com um cara engraçado, humorista, a gente acabou quase chorando aqui no programa, né, cara, pessoal? Eu quase chorei mesmo, vocês não estão vendo, mas o olho tá cheio de lágrimas. Olhos marejados aqui. Mas, pessoal, muito obrigado por acompanhar aqui o nosso programa. Essa foi a primeira entrevista que começa, foi um piloto. Não sei como que tá o áudio. Já acabou? Vamos acabar de maneira triste, assim? Vamos acabar de maneira triste, chorando, né? Porque Que desgraça, meu. Mas é a vida que segue. E sigam no Twitter, @André Costa Livre, no Facebook também, no Instagram também. Como é que é aquele lá que é um verdezinho que toca música lá? Spotify. Esse aí. Tá nessas plataformas de podcast. Um abraço, pessoal. Muito obrigado. Até logo. Tchau. Que da hora, cara.